No vídeo passado, eu mencionei rapidamente alguns termos como nó, classe, script e alguns outros. São coisas bem diferentes, mas fáceis de se confundir, então eu vou explicar cada um deles, porque eles vão aparecer com muita frequência ao longo dessa série. Mas antes, eu preciso falar sobre abstrações. Eu ouso dizer que esse é o termo mais importante da computação. Talvez o termo mais importante de todo o conhecimento humano. Vai com calma, tá? Não é assim também. Tá bom. Abstração. Operação intelectual em que um objeto de reflexão é isolado de fatores que comumente lhe estão relacionados na realidade. Ajudou? Eu acho que não. Então eu vou explicar do meu jeito. Uma abstração é uma versão mais simples de alguma coisa, como um mega resumo que condensa todo um conceito, um paradigma, um fenômeno, ou seja lá o que for, em um termo só. Normalmente o objetivo disso é facilitar o uso de algum recurso específico, torná-lo mais fácil de se compreender, de se utilizar e de se trabalhar com ele. Uma boa abstração facilita muito a comunicação, mas tem um problema. É difícil preparar um tutorial que leve em conta exatamente quais abstrações você conhece e quais não. Por isso, esta série aqui vai levar em conta que você tem o conhecimento de uma batata. Você já disse isso, hein? Eu sei, mas isso foi no outro vídeo. Além disso, não saber que um termo na verdade é uma abstração importante faz com que você fique vários passos atrás na explicação, sempre que essa abstração é utilizada. Não mais! Venho a vocês com a solução. Quando eu disser algum termo importante, eu vou deixá-lo em destaque na tela assim. E você vai saber que é hora de prestar bastante atenção ou até complementar a explicação com alguma pesquisa rápida no Google. E, se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou tentar responder da melhor forma possível. Mas não se preocupe em compreender perfeitamente uma abstração na primeira vez que você ouvi-la. A naturalidade vai vir com o uso. A parte mais importante é você saber que ela existe. Ready? Go! Desde a gravação do vídeo passado, saiu o Godot 3.1, que tem algumas diferenças no editor, algumas coisas a mais, mas não vai ter nenhum problema. Se precisar, baixa novamente no site fazendo a mesma coisa que a gente fez lá. As principais diferenças pra gente aqui vai ser a organização do editor. Algumas abas mudaram de lugar, o inspetor está maior aqui do lado direito, as abas de cena e de importar vieram para o lado esquerdo, dividindo com a aba de arquivos que ficava sozinha aqui. E agora os arquivos têm duas opções. A opção normal, que divide em duas partes, eu não sei exatamente porquê, eu prefiro essa opção nova, que deixa em uma parte só e um campo para pesquisar arquivos, como por exemplo, se você pesquisar só o ícone aqui e aparecer só o ícone. Vamos lá, primeira coisa que nós vamos falar é de nó. Nó é um termo que na computação pode significar coisas diferentes dependendo do contexto. Na Godot, um nó é um elemento de uma cena. A cena é composta por uma árvore de nós. Esses nós têm uma relação entre eles de ser filho, irmão ou pai de outro nó. Eu vou mostrar agora. Na versão 3.1 tem essa opção para você criar uma cena 2D, uma cena 3D, uma interface ou um nó personalizado. Eu vou criar um nó personalizado do tipo Node. Clica duas vezes aqui e vou dar um nome de main. Main significa principal em inglês e é a forma que eu prefiro organizar minha cena, com um nó neutro principal no topo. Então agora a nossa cena tem um nó só. Para adicionar outros nós, a gente pode clicar nele e adicionar. Vou adicionar outro aqui. Pronto, você pode ver que ele está indentado em relação a esse porque ele é filho desse. Eu posso com Ctrl D duplicar esses nós e eles são nós irmãos agora. Eu posso arrastar um nó para dentro de outro para ficar como filho deste e até um outro para dentro de outro e sucessivamente, fazendo assim. Agora eu tenho uma árvore de nós um pouquinho mais complexa. Essa estrutura ela é feita dessa forma para deixar mais intuitivo você entender como os nós se relacionam. É possível você acessar um nó pai, um nó filho, usando alguns métodos que são usados o tempo todo, como getNode ou como aquele operador de cifrão. Se você não sabe o que eu falei agora e é bem iniciante mesmo, não se preocupe, isso tudo vai ser explicado ao longo da série. Eu vou deletar esses nós aqui. Excluir. Vou abrir a parte de script para a gente. Em pesquisar ajuda, eu já até pesquisado aqui porque eu comecei a ver antes, eu vou acessar a ajuda, né, a documentação do Node. Porque esse nosso main ele é do tipo Node. E um tipo Node
ele herda de object, ele é herdado por basicamente todos os outros nós. O que acontece? Isso aqui é uma descrição de uma classe. Então, um nó na Godot, ele também é uma classe do paradigma de orientação a objetos. E essa classe já tem um comportamento pré-definido, ela já tem, às vezes, até uma relação com o editor que já faz desenhar algo, que já faz calcular a física do jogo, dentre outras possibilidades. Agora, se você quiser controlar manualmente essas propriedades e esses métodos, ou até criar novas propriedades e novos métodos, dentro da Godot você precisa adicionar um script a esse nó. Fazer isso clicando nele e clicando nesse mais aqui. Eu gosto de deixar no modelo no comments, e o caminho você pode deixar, pelo menos nesse caso, o mesmo nome do nó.gd, e na parte raiz aqui do nosso projeto, clica em criar. E pronto, nós temos um script que pode controlar aquele nó. Então o script na Godot, ele é anexado a um nó para poder controlar ele, para poder aumentar as funcionalidades dele. E o que ele faz é definir uma classe. Assim como se Node é uma classe, esse nosso script é uma outra classe que herda do Node. Ou seja, como a gente viu no vídeo passado, ele possui já todas aquelas características do Node, mas você pode criar novas aqui. Agora vamos às principais abstrações do vídeo. O que é uma classe? Uma classe é uma abstração da programação orientada a objetos, que é um paradigma de programação. Então calma, deixa eu resolver algumas pendências de conhecimento aqui e ver se eu consigo traçar um caminho lógico para te explicar. Um paradigma de programação é uma forma de estruturar, de organizar, de enxergar o seu código. Ou seja, é como uma abstração mãe que vai comandar restrições e formas de você codificar o que você quer. E a programação orientada a objetos é um dos principais paradigmas de programação hoje e tenta organizar todos os elementos do seu código em objetos. O importante sobre objetos é que eles possuem propriedades e métodos. Eu estou falando bastante disso, mas é porque a principal característica são os dois principais elementos que a gente vai lidar aqui de abstração. Uma propriedade é um dado, uma informação que está contida naquele objeto. Pode ser uma variável, uma constante e alguns outros exemplos que a gente vai ver. E um método é uma função que está relacionada àquele objeto, que está definida dentro daquele objeto, que pertence àquele objeto. Então todo método é uma função. Nem toda função é um método. Por exemplo, a função print não é um método, que ela não está inserida dentro de um objeto específico para a gente. Pelo menos não no nível de abstração que a gente está aqui dentro da Godot. Isso é um objeto. E o que é uma classe, então? A gente viu que o Node é uma classe, que esse arquivo main.gd que a gente fez é uma outra classe que herda do Node. Uma classe é como se fosse uma receita para objeto. É o que dita quais propriedades e quais nós um objeto daquele tipo, daquela classe, tem. E você não precisa construir uma classe do zero. Como nós vimos, você pode herdar de uma classe já existente aproveitando a receita dela e construir em cima dessa receita que já existe. Existe uma relação importante entre uma classe e um objeto. Se um objeto pertence a uma determinada classe, nós chamamos ele de instância dessa classe. Qual a diferença? O objeto está carregado na memória, possuindo as suas próprias propriedades, os seus próprios métodos, e essas propriedades podem mudar de valor, sem mudar, entre aspas, o valor da classe. A classe é só uma receita mesmo, uma blueprint. Então aqui eu estou dando para Godot uma receita para criar um objeto do tipo main. E quando ele cria esse objeto? Quando eu dou play. Eu preciso salvar a cena primeiro, né? Eu não tinha salvado antes, eu vou salvar e vou selecionar ele aqui para rodar a primeira vez. Rodou. Quando eu dou play, ele vê essa classe que está aqui e fala, vou criar um objeto dela, e cria um objeto representando ela. Legal. Como esse arquivo está declarando uma classe, ele possui algumas restrições. Se eu estiver falando muitas vezes as mesmas palavras, como abstração, classe, nó, não se preocupe, eu ainda acho que é melhor repetir elas várias vezes para ficar fixado na cabeça. Você pode, na primeira indentação, aqui no primeiro nível de uma classe dessa, de um arquivo JavaScript, declarar variáveis, como por exemplo, eu vou declarar uma variável chamada variável e vou colocar um valor dentro dela chamado valor. Esse valor está entre aspas, então ele é uma string, ele é um texto, meramente um texto. E agora eu tenho uma propriedade a mais. Eu tenho todas do Node, essas aqui, e tenho mais uma chamada variável. Eu posso vir aqui, dar uma função print variável, e se a gente rodar o jogo,
ele vai printar o valor dessa variável, que é uma string chamada valor, aqui na saída. Infelizmente não dá para aumentar o texto da saída, eu vou ver se eu vou dar zoom ali, o que eu vou fazer. E esse ready é uma função, que também é um método porque ele pertence ao Node. Se você vir aqui no Node, você vai ver aqui declarada o ready, que é um método chamado virtual. Não cabe nesse vídeo explicar o que é um método virtual, vai ficar para depois, tá bom? Mas não se preocupe se você quiser pesquisar um pouco na internet, eu não acho que agora é o momento adequado para explicar isso. Esse ready, ele é um tipo específico de função chamado de callback. Uma callback é uma função que você não vai chamá-la manualmente, escrevendo o nome dela aqui, como eu poderia fazer aqui, por exemplo, ready. Apesar de que isso aqui também funciona. Mas não faça isso, porque se você chamar o ready dentro do ready, você vai chamar o ready dentro do ready, que vai chamar o ready dentro do ready, que por sua vez vai chamar o ready dentro do ready para sempre. É chamado recursão. Mas não faça isso. Apesar de conseguir chamar ela manualmente, não é a intenção do uso dela. Ela vai ser chamada conforme um evento que acontece. Como nós vimos no vídeo passado, o evento que chama a ready é quando todos os nós são carregados dentro da cena e ele está pronto, ready do inglês, pronto para ser utilizado dentro do jogo. Então uma callback é uma função que possui um evento que chama ela. Além do ready, tem várias outras dentro da Godot que a gente vai conhecendo com a nossa experiência, que a gente vai conhecendo conforme a gente vai avançar aqui na série e que você pode ver dentro das documentações. Por exemplo, essa classe Node, ela tem essas callbacks aqui. Enter tree, exit tree, get configuration warning, physics process. Você pode notar que todas elas têm um underline na frente. Não precisa ter um underline na frente, mas eles usam justamente para marcar não só que ela é uma callback, mas que ela é uma função virtual, que, como eu disse, não cabe agora explicar. Então, normalmente você coloca um underline na frente de métodos que você não espera chamar manualmente. Você espera que seja chamado por um evento. E nós chamamos isso de callback. Então, para terminar, vamos fazer uma função aqui pra gente. E eu vou dizer que ela vai printar minha função. Eu criei uma função aqui dentro dessa classe. Ou seja, essa função é um método pertencente à nossa classe. E eu posso chamá-la aqui dentro do ready. Quando eu rodar o jogo, o ready vai ser chamado, vai chamar a função e vai printar minha função. Legal, né? A classe Node tem um nome, Node. E esse nosso arquivo main.gd, qual é o nome dele? Qual que é o nome dessa classe que a gente está fazendo? Não tem. A princípio, um script que você cria fazendo uma classe não tem nome. Desde a Godot 3.1 existe essa palavra reservada, class name, que pode dar um nome para uma classe. Eu vou dar o nome main, porque é o nome do nó que a gente colocou, é o nome do arquivo e é o nome da classe. Que diferença faz você dar um nome para essa classe? Você pode referenciá-la em qualquer momento, assim como eu referenciei o Node. Então, se eu digitar main, eu vou estar referenciando essa minha própria classe. Eu posso criar um novo objeto a partir dela e fazer várias coisas. Além disso, você pode criar um main aqui como se fosse um nó, a partir da Godot 3.1. Você vai ver o nome que você deu e o arquivo que define essa classe. Eu posso criar aqui, ó. Criei um outro. No caso, é só uma cópia disso aqui mesmo. É um nó com esse mesmo script aumentando as suas funcionalidades. E eu posso duplicar e fazer quantos eu quiser sem problema nenhum. Eu vou deletar aqui todos esses mains. Todas essas são abstrações importantes para os próximos vídeos, que nós vamos ensinar lógica de programação. Então o importante é que nós vamos fazer tudo dentro desse ready. Por quê? Como nós estamos declarando uma classe, não dá para chamar essa função aqui. Ele dá um erro. Você só pode declarar variáveis e declarar funções nesse primeiro nível do arquivo. Se você quiser chamar uma função dentro de um arquivo da Godot que está definindo uma classe, você precisa fazer isso dentro de uma outra função, porque, como eu disse, isso aqui é uma receita, não é o próprio objeto, ele não está sendo executado esse código, ele está declarando coisas. Se você não entendeu nada do que eu disse agora, não se preocupe, vai ficar claro com você conforme os vídeos, tá? Vai ter muito vídeo essa série porque eu vou ser bem detalhista mesmo. Inclusive, nós não vamos ensinar lógica de programação dentro da Godot em si. Existe um site feito até meio recente, pelo que eu entendi, chamado GDScript Playground. Deixa eu colocar aqui. É gd.tumeo.space. E aqui, basicamente, o que você consegue fazer
deixa eu aumentar, é criar uma classe da Godot e ver o output aqui, como se a gente estivesse rodando o jogo e vendo aqui dentro do terminal a saída dele, como sai aqui esse printar, né? Como se estivesse rodando e vendo printar. Mas em vez de fazer isso dentro do editor, a gente pode fazer aqui dentro desse site. Caso você queira fazer algum teste rápido ou qualquer coisa assim. A gente pode vir aqui, print, legal. Clique em Run e no output, legal. Para ensinar lógica de programação, provavelmente vai ser mais fácil usar esse site, então eu vou usar ele. Mas se esse site sair do ar no futuro, alguma coisa assim, saiba que você pode fazer isso dentro do próprio editor, não tem problema. Mas eu gostei disso aqui e vou usar nos próximos vídeos. É isso. Se você gostou, deixa um joinha. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder o mais breve e o mais completo que eu puder. Entra aqui no GDScript Playground para você testar, fazer sua própria classe aqui. Dá para estender no Node 2D aqui? Eu não sei, tá? Isso aqui é meio novo para mim. Deixa eu ver. Dá sim. Dá para estender outros nós da Godot. Muito legal. Até mais e tchau!